Dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao programa RV Entrevista e hoje aqui com o João Kleber. Bom dia, boa tarde, boa noite, João Kleber. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gustavo Campos. Maravilha. E aí, João, conheço o João há longa data aí, né? Mas eu vou primeiro deixar ele se apresentar para vocês, para a audiência saber com quem a gente está falando hoje. Então, João, quem tu é, o que tu está fazendo atualmente? Dá uma explicada para a galera aí. Então, eu sou o João Kleber, eu gosto desse nome composto aí, que foi abençoado, mas muitos me conhecem só por João ou por Kleber. Então, sigo a vida aí como Mr. Jekyll e Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Atualmente, eu sou gestor administrativo da Ivoti Alimentos, que é uma distribuidora aí tradicional da cidade de Ivoti, tem seus 22 anos já de existência, e ela trabalha aí, o foco é panificação e confeitaria. Então, hoje eu cuido aí desde vendas, expedição, logística, estoque, a gestão geral da empresa. Maravilha. Será que eu chamo de João ou de Kleber? Agora criei intriga agora, causei discórdia. Sim. Isso era aquela história, né, dos filhos com nome composto. Quando falava João, estava tudo bem, mas se falava João Kleber, aí já tinha dado problema. Exatamente. Bom, então, João, me diz o seguinte, uma curiosidade minha aí. Quando que tu conheceu o Ressignificando Vendas? Como é que foi? Pois é, então na empresa anterior aí que eu estava, a minha área, na verdade, de início profissional é qualidade. Então, passei 12 anos na qualidade e na empresa anterior que eu estava era qualidade. Eu recebi um convite do gestor de vendas na época para ir para o setor administrativo de vendas. Então, naquele momento, acho que inclusive tu já dava consultoria para o desenvolvimento do canal indireto, se não me engano, ainda era distribuidores na época. E eu acho que logo na sequência, isso foi 2016, acho, 2017 foi o primeiro bootcamp. E foi quando ali o gestor, né, o Maurício, colocou vários da equipe de vendas ali, isso toda a parte de gestão, e inclusive eu me enquadrei. Foi lá, até tem aqui o crachazinho ainda do primeiro bootcamp aí, pioneiro, né? E foi assim que eu conheci. Então, já fazia um trabalho de consultoria e depois foi para a primeira turma de bootcamp. E foi aquela loucuragem, né? Maravilha, cara. E aí, até falando desse programa do Bootcamp, né, que todas as turmas, o alto comando dá um nome, né, para a turma, assim, em homenagem à turma. E aí vocês foram os pioneiros, né, porque começaram ali essa história toda com aquele grupo e foi uma turma, assim, icônica, né, uma turma memorável ali, o que a gente conseguiu fazer, né, em 5 dias, com aquela turma ali. Inclusive o Maurício era aluno, né? Tava primeira vez ali, tava como aluno com a galera, então foi uma loucuragem e tu ganhou o honra ao mérito, né? Daquela turma ali, foi o primeiro honra ao mérito do bootcamp, né? Então é legal a gente vê que o tempo passa, né? As pessoas acabam construindo suas carreiras, suas decisões, tal, mas elas continuam com aquela mesma essência, né? O cara continua sendo o que ele vai desenvolvendo, alimentando aquele valorzinho que às vezes estava tímido, a gente vê desabrochar, vê amadurecer e vê o cara ficar, então, grandioso com aquela mesma crença. Só que antes era uma coisa, às vezes, será que vou? Com um monte de dúvida em volta, e daqui a pouco ela expande, né? Então, acho que é um movimento bonito, assim. Tu não muda a pessoa, mas tu expande o que ela tem de bom, né? E ela acaba assumindo, então, a controle da vida, controle da carreira dela. E aí, voltando para um curso agora que está fazendo com a gente, né, que é o Boot Experience, que é esse curso digital de gestão comercial, queria só que tu contasse para nós, como é que está sendo essa experiência, até a curiosidade de medir, né, essa experiência com quem está fazendo o curso atualmente, né? O que tu poderia me dizer como é que está sendo isso e como é que, até adiantando, assim, como é que uma pessoa que não está vendo isso, como é que são essas aulas, né? Porque a gente fala curso digital, às vezes o cara
imagina lá dar um play e assistir que nem novela, né? Como é que é essas aulas do Boot Experience? Eu não consigo ir direto no Boot Experience sem, acho, traçar uma cronologia, né? Porque a gente começa com o Bootcamp, depois a gente vai para o Bootcamp, Essa Terra Tem Dono. Eu participo do Outlier depois, acho que a gente teve um curso de gestão de vendas, um workshop de gestão de vendas, e há outras oficinas e workshops que eu participei gratuito. E nisso eu vejo uma evolução, né? Ao menos a impressão que eu fico, na experiência que eu tive, sai de uma evolução da parte técnica para autoconhecimento, e agora a gente vai para uma amálgama, né? Que é uma mistura disso tudo. Então, eu acho que o Boot Experience ele expande isso mais ainda, porque ele mantém esse amálgama. Ele olha para mim, né, para o meu autoconhecimento, ok, é isso que eu quero, isso que eu venho construindo e definindo, estou aqui agora. Cara, agora é o jogo da verdade. Tu quer isso? Cara, então vamos lá, senta aqui, pega as ferramentas e vai. Eu lembro que um tempo atrás eu falei sobre a experiência de bootcamp, sobre a questão de ser crua, né? Porque ela ela é crua. Porque, cara, outro quer, outro não quer. Tá dentro do jogo, não tá. Então, se tu vai ali investir teu tempo, e ainda tô falando em tempo, né? Não tô falando nem em dinheiro, porque além de tu sentar ali, participar, interagir por 2 horas, tem um investimento que é feito financeiro. Isso tudo é tempo de vida. Cara, acho que tem que vir ali, tu te surpreende porque tem ferramentas. Eu acho que isso foi uma primeira surpresa que eu tive quando eu fiz o bootcamp lá atrás, porque vendas não é aquela coisa nervosa, né? Não é, nossa, acordei hoje, eu vou ser vendedor. Cara, não é assim. Eu acho que quem pensa assim se ilude. Nossa, mas fulano é vendedor, ganha bem. Cara, legal, ele ganha bem, mas ele teve uma construção. Tem método por trás, tem experiência, tem prática. Eu acho que o Bootcamp traz isso. Eu acho que o Boot Experience expande isso. O Boot Experience, eu acho que tem o que eu imagino por uma aula EAD, né? Eu vou dizer EAD entre aspas aí, que me atende em didática, porque é uma aula interativa, é uma aula que eu pratico na hora e depende de mim. Né? O resultado disso ali vai ser eu colocar em prática ou se eu tiver o material comigo para realizar. E é isso. Maravilha, maravilha. Eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade, né? A gente tá numa ponte, uma grande ponte, eu imagino assim, né? Eu entendo isso. Quando a pessoa afirma assim, eu tenho dificuldade, por exemplo, no EAD, né? Em qualquer proposta de curso, né? Não no Boot Experience específico, mas em EAD. Eu não consigo prestar atenção, eu não consigo me concentrar, eu preciso de um curso presencial ali, aí eu fico concentrado. Então, eu digo que a gente está no meio de uma ponte. Eu, naturalmente, tive uma educação quase toda, né? As pós-graduação já tive EAD, mas a quase toda tive presencial e era isso que existia, tu não questionava porque não tinha outro modelo. Era esse modelo, senta lá, ouve a professora te diz o que tem que fazer, tu anota tudo, depois tu estuda por tua conta e vai na prova. E faz a prova e tem que ser igualzinho que a professora ensinou. Então, era mais ou menos uma regra assim, né? E aí chega o mundo, vamos dizer assim, né? Chega o mundo, chega as novas fronteiras e isso começa a vir, aí vem uma aceleração nos últimos 2 anos e chegamos onde estamos. Talvez puxando uns 5, 6 anos para agora e a coisas do EAD vira uma balança, assim, pelo menos de oferta, né? Ou de híbridos, né? Presencial ou EAD e tal. E aí tem essas pessoas no meio da ponte, como todo mundo, a maior parte da turma, né? E não acostumou ainda a ter uma disciplina para ter um autocontrole, vou chamar assim, né? Para sentar sozinho e tirar o maior proveito. Então, a minha pergunta, depois dessa introdução, era assim, como que tu pode indicar para um aluno novo, vamos dizer assim, com base na tua experiência, como tirar o maior proveito de uma aula dessa, né? Uma aula digital com interação e tudo mais. Como que ele pode investir o dinheiro que tu falou, investir o tempo de vida e se bonificar, né? Através do maior aproveitamento possível. Gustavo, eu vou dizer assim que em certo ponto eu me coloco dentro desse grupo com dificuldade de EAD, mas dificuldade no sentido assim, cara, se o cara lançar material lá e não realmente, como tu disse, der uma conduzida que é o que tu faz, ó, cara, o que está escrito aqui significa isso. Então qual é o nosso caminho? Cara, é para cá. Tu pode interpretar desse jeito. Eu tenho dificuldade nisso, né? Quando o EAD, cara, tá ali, lê e sempre, senão, lança 15 livros, lê ali, vai lá e faz a prova, né?
Mas acho que não é isso a proposta, né? A proposta do curso é: tens o material, tens as ferramentas e tens as aulas. As aulas ao vivo, aulas gravadas, está todo o material ali. Então, o segredo na sequência é isso. Cara, tu participa das aulas, acompanha as aulas gravadas, as orientações estão ali. O que tem a fazer é colocar em prática, né? Relembrar isso ali, ler, fazer os exercícios, usar as ferramentas, aplicar elas, colocá-las na prática e relembrar. É aquela questão do 7-14, né? Vamos lá. Passou uma semana, relembra. Se possível, todos os dias, mas mantenha a frequência, no mínimo uma semana. Senão vai entrar em... vai ser perdida. Né? Vai ser perdida, não tem. Maravilha. Eu acho que eu acho que sempre nos ensinaram, e eu, mais uma crítica para o meu lado, né? Sempre me ensinaram a ir para a escola, ou seja, tem que ter uma frequência. Se tu não tiver frequência, tu roda. Então tinha um controlador da frequência. Se eu cheguei no horário, a chamada era no início, para ver se tu chegou no horário. Tinha várias regrinhas e a frequência era muito importante. Tinha alguém que controlava a frequência. Aí quando tira esse alguém, fica tu sozinho, tu fica preocupado. E agora? Tem um monte de aula para fazer, mas quem é que controla a frequência? Porque eu não preciso mais. Agora eu tenho que ir sozinho. Não tem mais aquele controlador da Isso. frequência, né? Então, eu gosto de entender também esses desafios que eu entro como aluno e tal, em cursos de EAD também, como um exercício de disciplina. Eu decidi fazer, né? Ninguém me forçou a assinar o negócio, pagar e entrar aqui. Eu decidi fazer. E se eu decidi fazer, eu tenho que ter o controle sobre a minha decisão, pelo menos, né? Porque então eu vou controlar o que no mundo? Então, Perfeito. eu acho que quando a gente faz uma coisa e ressignifica ela para um objetivo, talvez, de laboratório teu, de comportamento teu, de como é que tu está desistindo das coisas facilmente, acho que gera um ganho a mais, né? No curso, porque é evidente que cada um vai assistir às aulas e vai tirar o que precisa, é a nossa proposta, né? Pega o que tu precisa. Tem muita coisa, não põe tudo no mesmo tempo que tu vai te embriagar, né? Tu tá como gestor hoje, tu é gestor, tu é um cara que deu certo na vida, não é um curso que para quem não deu certo como gestor, é um curso para quem deu certo como gestor e tem a ambição de dar mais ainda. Então, não te preocupa muito em pegar tudo, pega o que tu precisa, né? E aí, tem uma parte, João, que a gente tenta agregar no curso, né? É um agregado, tem uma logística complexa disso e tem um custo envolvido extra aos cursos digitais, que é o material físico que a gente envia para as pessoas, né? E aí tu já deve ter recebido aí na tua casa. O que que tu acha dessa proposta, né? Não só do material que tu recebeu, mas da proposta de receber também coisas físicas num curso digital, né? Eu acho que ele é complemento da didática, né? Porque tem os materiais disponibilizados durante a aula, tem ainda inclusive bônus que vem, tem o material aí gravado, que é orientativo, e eu acho que ali o material impresso ele é a cereja do bolo, né? E a mesma coisa, se não usar, não ler, não colocar em prática, ou mesmo como tu disse agora, né? Cara, ao menos tu ler, cara, isso aqui pode servir para mim, isso aqui eu posso colocar em prática, absorver, usar, talvez até o caderno de aprendizado para fazer anotações e jogar isso para ler, né? Jogar isso para prática, cara, não vai servir para nada. Então, para mim, ele é a cereja do bolo, acho importante um livro físico, né? Um material físico, e eu acho que ele é um complemento extremamente importante. Maravilha. Vamos mudar de assunto um pouquinho, que agora a grande parte da nossa audiência ela tem curiosidade, né? E a gente aprende um pouco modelando, eu digo, né? Vendo outras histórias, outras carreiras e vendo decisões. E eu acho que a gente aprende muito olhando as coisas que não deram muito certo nos outros. Pelo menos eu aprendo assim, né? Se é aquela velha máxima, né? Se eu vejo que botar o dedo na tomada dá choque, eu não preciso testar de novo, né? Eu já vi o cara tomar um choque, era bom eu acreditar que isso não é uma coisa agradável. Então, João, tu já deu uma história dentro dos cursos do Ressignificando Vendas que tu fez, né? Uma trajetória. Mas agora eu queria que tu focasse na tua carreira, né? Assim, como é que foi essa carreira e dentro dessa carreira, qual foi o que tu poderia dizer para nós que foi o pior fracasso, o que que tu aprendeu nele e como que esse aprendizado mudou a tua vida depois, né? Uhum.
Eu vou dizer assim, ó, eu considero o maior fracasso foi a demissão aí do emprego anterior depois de 12 anos, né? Uhum. E eu digo isso porque foi onde começa uma conexão muito forte com a vida pessoal, né? Cara, eu saio de casa, vou viver sozinho, vou aprender a ter uma casa também, porque por causa do trabalho. Uhum. Então, cara, são 12 anos construídos aí. Quando vem uma demissão que não se espera num lugar onde se trabalha, gosta do que faz, é uma coisa que pega. E a tendência, ao menos, eu não sei se é só para mim, se tem outras pessoas, cara, é procurar muitas vezes culpados, né? Não, mas fulano, cara, como fulano não viu isso? Pô, mas não, fulano é errado. E, cara, eu passei por um bom tempo nisso aí, de autoavaliação para poder. Cara, peraí, eu fiquei 12 anos, né? Então, pontos fortes eu tenho. Então, cara, eu tive que chegar no momento e dizer, beleza, vamos fazer uma autoavaliação de fato aqui. Vou olhar para aquilo que eu controlo, que sou eu. Então, cara, o que em 12 anos eu tenho, fiz e são meus pontos fortes? O que fica? Legal. Agora também, o que em 12 anos eu poderia ter feito diferente de práticas e atitudes? Então, cara, quando eu peguei e passei, legal, eu tenho meus pontos fortes, mas e aí, o que eu poderia ter feito diferente? Cara, eu vi que muita coisa eu poderia ter feito diferente. E talvez pudesse ter expandido o meu tempo e talvez pudesse ter criado outros laços. Claro, agora não é nosso, não, vou ficar achando, não. Cara, eu olhei para isso e aprendi. Isso me dá uma outra perspectiva no lugar que eu estou hoje e talvez para outros lugares que eu vou. E para mim, esse aprendizado de olhar para isso, sei que tem pessoas que também ficaram, poxa, cara, ficou remorso, depois fazem algumas coisas com os outros, cara. O meu grande aprendizado nisso foi, cara, com essas pessoas que estavam na gestão na época da minha demissão nessa empresa, cara, eu fiz mentoring com eles hoje. Esses caras me ensinaram muito, cara. Então eu sentei com esses caras, uma online aqui também, para fazer mentoria com eles. E, cara, e eu tive um feedback intimista com esses caras. E foi um grande aprendizado. Então, cara, para mim é uma superação sair de uma demissão dessas e poder conversar com esses gestores que em certo momento me demitiram, mas, cara, tem um monte para agregar. Tem aprendizado com essas pessoas também. E acho que para mim é isso, sabe? Essa virada, assim, significa bastante para mim, essa derrota, essa levantada aí, para olhar realmente o que eu tenho de forte, mas o que eu poderia ter feito diferente, o que eu posso fazer diferente daqui para frente. Maravilha. Eu sou um defensor dessa ideia que tu apresentou de as coisas que às vezes não dão muito certo para nós, né? E no dia a dia comercial, todo dia tem coisas que não vão dar certo, né? Tu pode entender, por exemplo, uma coisa que não deu certo, simplesmente uma visita que tu fez está programada e não vendeu, e tu contava com aquela venda no teu plano, né, para fechar tua meta e não aconteceu, por alguma razão. E se tu deixar passar essas pequenas coisas que tu pode aprender, né, tu nunca vai somar uma quantia suficiente ao final do mês para tu comprar, né, o progresso. Eu acho que o Uhum. progresso tem um preço. Ou tu paga ele com dinheiro mesmo, e aí tu vai pagar um curso, vai pagar um coaching, vai pagar um mentor, vai pagar coisas desse tipo, ou tu paga com a sabedoria. A sabedoria é: eu errei, eu não tive sucesso aqui, pelo menos o que eu esperava, e só que tem uma moedinha aqui, essa moedinha é o aprendizado. Se ela está embaixo dessa pedra que eu estou chamando de insucesso ou fracasso. E aí eu levanto a pedra, pego a moedinha e coloco nessa moedinha num saco. No final do mês, eu pego todas essas moedinhas imaginárias, né, e compro o progresso, porque eu já aprendi. Eu não preciso comprar o aprendizado, porque se eu peguei a moeda, coletei, eu aprendi. E aí tudo isso, quanto maior o meu saco de moedas aqui, mais progresso eu vou ter no próximo mês, né? Então, eu acho que às vezes a gente perde um pouco a chance de enfrentar esse progresso, porque a gente fica vivendo, não coletando as moedas, a gente coletou a pedra. Sabe? Uhum. A gente coletou a pedra e botou no saco, e deixou a moeda. Não viu que tinha moeda embaixo da pedra. E aí o saco fica pesado. Aí no próximo mês tu não tem o progresso. Tu tem uma descida, porque está muito difícil carregar esse saco já. Então, Uma dentro, metáfora. é, dentro dessa história que eu te contei aqui, João, me diz assim sobre tu coletou várias moedas,
tu pagou vários aprendizados. O que tu imagina do futuro, assim, da tua carreira? Como é que tu imagina desdobrar isso para frente? É interessante ver também a visão que as pessoas têm, né, das suas carreiras e como é possível construir. Tu foi surpreendido com uma demissão, e aí tu aprendeu a duras penas aí, mas agora tu tá mais forte do que antes. Como é que tu imagina o futuro daí? Eu acho que essa questão do trouxe essa metáfora das moedas, eu acho que ela é fantástica. Porque hoje, né, e eu faço esse paralelo, cara, o quanto eu deixava essas moedas passarem e não fazia uma reflexão no mínimo do dia a dia. Cara, e hoje, se alguma coisa acontece que eu tenho qualquer tipo de atrito, ou mesmo de vitória ao longo do dia, cara, eu reflito, né? E penso, cara, eu poderia ter feito diferente ou não. Nesse momento eu tive essa atitude melhor, esse foi o melhor momento, e reflito sobre ela, se eu posso melhorar ela ainda. Então, cara, a partir dessas coletas agora diárias, né, que eu não deixo passar, elas me incomodam, então eu preciso refletir sobre elas. Eu preciso ter resultado no sentido de fazer a diferença. Eu preciso agregar. E tem um mentor, inclusive, né, o próprio Maurício. Cara, a gente conversa bastante. Eu acho que no momento que a gente vê que não está agregando, não está mais fazendo diferença, não tem mais propósito, cara, a gente sai. A gente sai porque daí a gente vai buscar propósito em outro lugar. Né? Tipo, um propósito que a gente vai conseguir construir e fazer alguma coisa. Então, cara, nesse momento, a minha ideia é ter propósito e ajudar a construir. Se eu me sentir que eu não estou mais conseguindo fazer isso, eu não estou mais, né? Eu, João Kleber, não consigo, cara, eu vou sair, vou buscar outra. Porque eu sei que eu chego em casa, depois do trabalho, eu vou fazer o Boot Experience, no mínimo 2 dias a semana para comprar o material, eu vou estudar inglês, eu vou estudar espanhol, eu vou estudar, fazer leitura de materiais que têm disponíveis, por exemplo, no YouTube, no LinkedIn. Então, cara, eu sei que eu busco coisas. Então, cara, eu estou construindo alguma coisa para mim e para fazer também no lugar onde eu estou. E, cara, se eu não conseguir transformar isso em algo na prática, cara, eu vou buscar, vou para outro lugar, vou seguir outro caminho. Eu preciso fazer a diferença, preciso estar construindo nesse lugar que eu estou. Seja agora, aqui agora onde eu estou ou em outro lugar que eu vai estar. Eu gosto dessa tua ideia também de, de estar se preparando constantemente, né? Então, se a gente pensar hoje, cara, tem muita gente que quando chega a promoção, tá numa empresa, é evidente que o cara tem uma ambição, por menor que seja, ele gostaria de ganhar mais, ele gostaria de ter um salário melhor, ser reconhecido mais, né? Ser mais importante no que faz. Então, salvo talvez, não vou dizer todos, né? Mas salvo algumas pessoas que estão perdidas na jornada, aí então o cara está perdido, né? Se não desejar melhorar. Ele está perdido na jornada, as pessoas querem isso. Aí o que eu vejo destas pessoas, que são a maioria, é que grande parte delas também, não, e não sei estimar, elas estão na jornada e esperam, em algum momento, serem vistas caminhando e serem conduzidas por uma outra trilha. Né? Então, assim, olha, sai dessa trilha e vai para essa aqui. Aí, se tu andar bem nessa aqui, eu te dou uma promoção, te dou isso, te dou aquilo. E às vezes tem uma espera de muitos anos e às vezes essa coisa não acontece. E isso acaba se acostumando com isso, acomodando, e daqui a pouco a pessoa, quando é vista na trilha, é vista assim, ué, tem esse cara parado aí na trilha, eu andando bem devagarinho, não serve mais para mim, manda embora. Então, a pessoa não assumiu a caminhada, ela não fez as decisões de trilha que ela poderia ter feito, ela nunca levantou a mão e abanou para as pessoas, olha, eu estou aqui, né? Continuo andando, estou num ritmo bom, buscar esse feedback que tu falou, né? Que é um feedback brutal, assim, né? Perguntar realmente para a pessoa te dizer como é que tu tá e usar essa informação depois para mudar a tua vida. E ficam passivamente esperando serem conduzidas. E aí tem outros, que eu acho, na minha estimativa, que são a menor parte, que aí tu te enquadra, que é o cara que ele está preparado por imprevisível. Olha, eu não sei o que vai ser, mas eu espero que seja muito bom. É isso. Eu espero que minha carreira seja muito boa, eu tenho minhas intenções, tenho meu alinhamento de propósito com os valores, mas quando chegar a bifurcação, eu vou ter condição de escolher. Então, é isso, né? Eu me preparei antes para ter condição de escolher. Sem muito nhenhenhen de quem pagou lá
Ah, a empresa nunca investiu em mim, tá? Tudo bem, a empresa falhou, vou dizer assim, falhou contigo, nunca investiu em ti. Mas quanto tu investiu em ti também, né? Vamos dizer que foi 50% aí, né? Quanto foi o teu investimento, né? Se a empresa não investiu em ti, tu teria que ter assumido 100%, porque a carreira é tua, não é da empresa. A empresa tem as metas dele, usa tu para executar as metas. Mas se tu não te realiza e não te desenvolve nisso, quem é o culpado também de não ter feito essa parte, né? Tu não pode delegar a tua vida, né? Não delega a tua vida para a empresa e faz o que quiser de mim. Não dá para ser assim também. Então, eu gosto dessa tua história porque me mostra um cara que está como protagonista, né? Está como capitão da vida ali, tá? E quando acontecer, eu não quero mais viver aquilo que eu vivi, né? Tu tomou uma dose ali amarga, né? No momento, tu olhou e tu fez um balanço racional e tu viu, olha, eu não quero mais beber dessa coisa amarga aqui. Eu vou mudar, pelo menos isso eu não vou errar mais. Então, acho que são decisões que transformam carreira. A gente pode estar falando, lembrando dessa entrevista daqui a 20 anos. E aí, daqui a pouco, em 20 anos, tu vai ver assim, olha a inclinação da reta que eu construí com essa mudança de comportamento devido a uma coisa ruim. Naquele momento, eu nunca queria estar vivendo aquilo de ser demitido com 12 anos de empresa. Mas olha o quanto aquilo mudou a minha vida também a partir dali. Então, são coisas legais de se fazer. E aí, eu acho que um gestor comercial, João, um gestor comercial, ele tem um poder incrível de multiplicar resultados, né, de transformar vidas, de conduzir as vidas, e não somente ser aquele cara que supervisiona os vagabundos. O cara tem umas ideias de gestor comercial assim que o cara tem que, eu tenho que ir para cima dos caras, porque esses caras não trabalham, não segunda-feira não em casa, sexta-feira estão em casa, se eu não ligar para os caras, o cara não trabalha. Então fica uma coisa assim. Qual é o papel que tu vê do gestor comercial hoje em dia, né? E qual é a função que ele tem numa empresa? Gustavo, antes de ir só para essa, para não perder o fio, essa que tu falou do investimento, né? Cara, se a empresa não faz, vamos lá, 100%. E eu estava fazendo os cálculos aqui, eu venho fazendo isso, né? Com essa meu aprendizado com as moedinhas aí. Primeiro a pedra, agora as moedinhas. Cara, quando a gente coloca na ponta do papel o investimento que se faz e depois o retorno que se tem, cara, eu vou falar assim, eu vou jogar alto. Cara, eu tô falando em investimento 10% do que eu ganho. Cara, 10%. E se eu não consigo recuperar esse investimento, eu quero dizer, cara, eu comprei, eu paguei por isso, eu investi em mim. E se eu não consigo transformar isso depois em ganhos para mim, cara, alguma coisa está errado no meu planejamento estratégico. Cara, eu preciso transformar e recuperar aquilo ali. E, cara, não só recuperar, como multiplicar. Então, cara, só para não perder isso, cara, vamos lá, vamos olhar o investimento. Cara, ele é pequeno. E se tu não está conseguindo recuperar, alguma coisa no teu alinhamento estratégico não está funcionando. Só para não deixar passar essa. Boa. Cara, eu acho assim, o gestor, hoje, imagina, a gente está falando um curso aqui, olhando para um gestor diferente, para uma equipe diferente, né? Foi feito um bootcamp para gestores, um boutique experience de gestores, e a gente está falando também de um bootcamp para super vendedores, né? E, cara, a gente está falando nisso. Mas muitas equipes ainda são isso aí, né? O gestor que, cara, eu vou lá supervisionar vagabundo, e tem o cara que não trabalha depois da 1h da tarde, o cara que não trabalha em sexta, tem todos, né? Tem tudo para rechear isso aí. Mas aí pensando, né, no status que nós estamos e que a gente está falando, cara, eu te diria que o gestor, e eu digo não só o gestor de vendas, eu vou dizer de maneira ampla, o gestor ele tem 3 desafios principais. Cara, eu acho que é informação e comunicação. Informação de que maneira, assim? Cara, como eu vou comunicar a empresa? Cara, qual é o valor da empresa? Essa empresa que eu trabalho hoje, ela tem esses valores. E não é preço, né? Estou falando de valor de marca. Como eu vou dizer isso para a equipe que eu vou contratar, para quem está comigo e para o mercado? Como eu vou dizer isso? E isso daí agora vai para recrutamento e seleção, que é o segundo ponto. Cara, qual é o perfil dessa pessoa que eu quero para trabalhar comigo? Vendas ou qualquer outro setor? Trabalhar comigo ou que faça parte da empresa. E daí nós vamos para o outro ponto, que eu acho que também é chave, que é a estratégia. Estratégia no sentido de quem somos, o que a gente quer e para onde a gente vai.
Porque daí, a partir dessa estratégia, eu me conheço como empresa e me conheço como gestor e, cara, como eu desdobro isso para a equipe e para o mercado. Então, cara, eu acho esse tripé hoje, né? E ele pode, cara, vamos falar em tecnologia, sim, acho que está tudo aí dentro, né? A gente não pode excluir. Então, cara, acho que informação, comunicação, recrutamento e seleção, que eu acho que ele é chave nesse ponto, né? A gente fica, às vezes, batendo, né? Murro em ponto de faca, cara, traz um, não, deixa 3, 4 meses. Não deu resultado, vai, traz outro. E isso é tempo perdido. Eu digo que é tempo perdido. E a estratégia. Cara, qual é a estratégia? Quem a gente é, para onde é que a gente vai? Cara, a partir do que a gente conhece isso, a gente consegue desdobrar para frente. Então, acho que esse tripé aí é uma função do gestor. Se o gestor, se a direção não tem, se a empresa não tem, cara, é como eu posso estimular para que a gente tenha. Porque, cara, isso é imprescindível para a gente desdobrar a sequência, né? Para ir para algum lugar. Maravilha. Só para ficar bem claro para a audiência, assim, João, qual é os pontos do tripé mesmo que tu falou? Informação, comunicação, recrutamento, seleção e estratégia. Estratégia. Maravilha. Muito bom. O... Beleza. Então, esse gestor está vivendo hoje em dia, executando de olho nesse tripé, né? É a referência dele. E vamos tentar projetar alguns anos para frente e ver que tipo de desafio, a partir de hoje, né, dessa vivência que tu definiu como o papel do gestor hoje, que tu poderia dizer que seriam os desafios dos gestores, comerciais ou não, a partir de hoje, com este mundo que nós estamos recebendo, e é um mundo com muito potencial, só que eu tenho que me ajustar e traduzir o que é o consumidor hoje, o que o consumidor está querendo, qual é a importância de uma comunicação por redes sociais, uma comunicação direta, qual é o balanço, né, de presencial, de contato físico e de digital, e não ser invasivo em nenhum dos dois, né? Qual é o papel do gestor, tu acha, o desafio dele agora, a partir de agora, que ele tem que começar a decifrar? Cara, e esse traz essa questão de visão de mundo, assim, cara, como é impressionante, né? Eu acho que foi o Danilo, numa das entrevistas que fez, ele falou em mundo VUCA, né? Agora que o mundo VUCA está caindo no meio corporativo, tá caindo no meio corporativo, se tornando comum, a gente está falando em mundo bunny, né? Já estamos indo para outro momento, cara. Então, como esses conceitos também estão se transformando, né? Mas acho que, cara, apesar disso, nós ainda vamos. Essa questão, apesar das coisas e dos assuntos contemporâneos, nós ainda vamos tratar de 3 coisas o tempo todo, né? Ainda vão ser pessoas, ainda vão ser processos, e nós ainda vamos para resultados. Diferente resultados bons ou ruins. Não se trata de a gente categorizar eles. Então, cara, pessoas. A gente precisa estar conectado com essas pessoas. Eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso? Talvez a geração dos nossos pais, avós, né? A relação do trabalho com eles é diferente, né? Cara, quem é deles, como é que chegava em casa? Cara, vim do inferno, que droga, passei 8 horas, 10 horas aqui. Morrer no trabalho é coisa só para artista, né? Era para artista. Cara, morri no palco, teve um infarto, que maravilha. Imagina morrer no meio da produção agora. Cara, que desgraça. Cara, olha o que a gente está falando agora. A gente está falando de propósito, de fazer a diferença, né? Se eu não me reconheço aqui nesse lugar, cara, eu vou para outro. Então, as gerações vão mudando, né? O comportamento das gerações muda. E como eu me relaciono com as pessoas agora, seja com a geração atual, com as próximas gerações, né? A gente fica uma guerra de gerações, não, porque nosso tempo não tinha isso. Não, porque, nossa, que saudade. Cara, o que a gente tem agora? Como a gente pode se relacionar com isso, né? Como se relaciona agora, tem a questão do home office, né? Cara, pô, tem empresas perdendo funcionários porque o home office está deixando de existir. As pessoas não querem mais passar o tempo de deslocamento no ônibus, não querem ter mais despesa disso, despesa daquilo. Querem em casa porque elas entendem que tem uma boa performance em casa. Cara, e aí? Nós vamos matar eles ou nós vamos aprender a se relacionar? Então, cara, acho que pessoas, né? Como a gente aprende com pessoas. Processos, nós não vamos fugir disso. O como é feito. Ele vai existir um como agora e um como lá na frente. E, cara, resultado. O que é o resultado que a gente espera? Então, acho que esse tripé também, ele precisa ser só releito, reinterpretado e revisto, né? Ao longo das gerações, ao longo do tempo. Eu acho que nós não vamos fugir disso aí. Maravilha, né? Então, é pessoas, processo e resultado. Um segundo tripé que tu apresenta para a turma.
Maravilha. E aí, essa função de processo, tu é um cara da qualidade, né? Sabe mais do que eu sobre esse negócio de processo, mas vi uma provocação num livro que eu tô lendo até para o Outlier desse ano, né? Tô lendo esse livro, e aí estava dizendo ali, você domina o processo ou o processo domina você? Então, era uma pergunta que o cara estava fazendo, né? Para questionar isso, porque ele dizia que as empresas onde o processo domina você, tu nunca mais questiona o processo. E aí, Uhum. por não mais questionar o processo, ele começa a não entregar mais resultado porque ele não se atualiza. É como se fosse um código de computador, né? Uma rotina, um processo que tu faz, ela é esperado um resultado. Mas se ela não começa a entregar mais aquele resultado, tu tem que questionar o que tu está fazendo, não o resultado, né? Não é criticar o mundo que não está te entregando mais o Uhum. resultado. Eu faço bem direitinho que eu fazia sempre, só não está mais entregando o resultado. É hora, então, de a gente mudar o processo. Então, acho que isso é uma... Em vendas, talvez falte ainda para muitos vendedores, falte para muitos gestores implementar processos, né, que garantam, tem uma previsibilidade, pelo menos, e uma probabilidade de entregar resultados maiores. Vendas é tido ainda muito aberto e às vezes esse muito aberto acaba mostrando várias caras para o mercado. Cada região tem uma cara diferente à empresa. E aí a empresa tem uma estratégia só, tem um posicionamento, tem uma proposta, tem um propósito. E aí tu não trabalha isso para tentar decifrar esse negócio e colocar num processo, acaba tendo várias caras e uma mais diferente que a outra. Aí uma dá certo, outra não dá certo, uma vende muito, mas não é o que tu queria. Tu não queria Uhum. vender só aquele produto barato, com aquele nível de desconto, tu queria ter um equilíbrio de mix e que fosse um outro enquadramento, aí tem um monte de desvios. Aí o trabalho do gestor fica de corrigir o que nunca deveria estar errado. Ele deveria ter, desde o início, desenvolvido o entendimento do que a empresa quer, desenvolvido o processo que vai aumentar a previsibilidade e a probabilidade de entregar o resultado, e fazer, e treinar e se responsabilizar em conduzir a turma para executar isso. Cada um a seu jeito. Eu não estou querendo mudar o jeito de tu fazer. Eu só sei que nossa maneira de fazer é primeiro A, depois B, depois C, depois D. Mas executa isso da tua maneira. Mas não é C, B, A, D. Não é assim. É A, B, C, D. Esse é o nosso processo. E aí tu coloca a tua identidade, a tua singularidade no jeito de executar. Então, acho que é bacana esse processo, esse tripé que tu deu aí de pessoas, processo e resultado, que une bem um desafio, né, de um gestor daqui para frente. E falando de gestão, então, agora, João, e tem uma outra dúvida, né, que geralmente gera bastante curiosidade na audiência, que é assim, o João trabalha na distribuidora Ivoti lá, tem toda essa mix de produtos, né, são produtos com um nível de perecibilidade alto, né, Uhum. eu tenho que ter giro, eu não Uhum. posso estocar 2 anos o negócio, né, que nem tem alguns produtos, ou para eternamente o provedor, que é uma peça de mecânica, às vezes tu guarda 20 anos e ela pode ser usada ainda. Então, como é que tu faz a gestão de uma coisa que pode estragar contigo tão rápido assim? Como é que tu controla numa distribuidora estoque, giro, vendas e abastecimento de uma coisa sensível, né? De novo, para não perder o fio, cara, a questão de vendas, né? Como tu disse, né? Parece que é um negócio aberto. Cara, acho que vendas ele é um processo social, né? A gente precisa conversar e tudo. Mas ainda há uma coisa que tu pode, talvez não te engessar, mas, cara, pô, tu conhece a pessoa, tu sabe assuntos que ela gosta, tu sabe como uma negociação, e tem como é que é livros, negocie como sua vida se dependesse disso. Tu sabe como pode negociar para uma questão agressiva. E tu sabe o que tu precisa colocar. Então, cara, o vendedor, o mínimo tem, o cara que tem resultado, ele no mínimo os passos da venda ele segue. Seja os caras que vendem a bebida e tem 5, 6 passos, ou se a empresa criou 7 passos. Então, vai lá, cara, aproximação, o cara conhecer o comprador, conhecer os assuntos, apresentar propostas, se planejar antes, né? Se planejar antes de chegar no cliente. Então, cara, o cara, no mínimo, às vezes, olhar lá no estoque do cara, pô, tá precisando de tal coisa, fazer um pedido, uma proposição pro cara. O cara que tem resultado e tem, no mínimo, uma performance, né? Não nem tô falando em alta,
ele segue passos da venda, no mínimo alguns. Então, cara, é aberto. Cara, não, tem um método, né? Ele tem um método, mesmo que não ele não pode ser escravo, né? Como tu trouxe a provocação, não pode ser escravo, mas tem que ser como os princípios, né? Não regras. Ele não pode ser escravo, mas, cara, tem um método a ser seguido para vir um resultado. E vendas não é tão aberto assim. Cara, o desafio disso aí, ele é forte, tá? E eu te digo porque, como tu enunciou, são produtos aí, muitas vezes, com no máximo 6 meses de validade. São produtos aí que duram, às vezes, 45 dias. Então, tem que ter plano de ação. Como a gente trabalha isso? A gente sai, né, do momento que eu entro até agora, com 0 reuniões com equipes, e a gente vai agora para, no mínimo, 4 reuniões que a gente tem com as equipes. Então, são duas reuniões, são 3 reuniões semanais, uma que tem eu, o supervisor de vendas e o diretor, mais uma com a gestão interna, que são apenas o que eu tenho aqui, que eu converso com o pessoal de vendas e desdobro para dentro, para os responsáveis internos, e mais uma com os supervisores de venda, que tem a supervisão de venda, mais o diretor para os demais supervisores. E aí, quinzenal com a equipe de vendas. E, cara, estão lá os produtos que mais vendem e como é que é o nosso mix. E nisso, eu vejo uma evolução dentro da própria empresa. E eu quero dizer com isso, essa empresa, hoje ela se conhece, ela sabe onde é que ela está, e ela sabe o que ela precisa fazer também. Ela tem aprendido o que ela quer e para onde ela precisa ir. Então, um ponto que a gente tinha, o estado atual dela anterior era, cara, eu só remunero, eu só pago comissão, por exemplo. Eu estou olhando hoje o quê? Eu tenho a comissão, eu tenho mais os bônus sobre os produtos para aumentar meu mix. Eu tenho a meta sobre mix. Eu tenho sobre esses indicadores. Então, cara, a gente sai aí com essas reuniões de evolução, olhando o produto, como é que está a presença deles dentro do estoque, inclusive, para já determinar ações para fazer esse produto girar. Então, cara, hoje a gente tem no mínimo 4 reuniões aí, isso falando por baixo, né, para fazer isso aí girar. Aumentar essa questão de representatividade do mix, porque ele pode ser criminoso, né? Ele pode concentrar em 10 itens ter 50% da venda. Nós estamos se matando, né? Com o tempo aí cultivado, nós estamos se matando. O produto vai vencer e nós vamos perder dinheiro. Então, cara, eu acho que esse é o jeito que a gente tem. A gente tem as reuniões e tem as ações aí para tratar esses produtos e evitar que eles estraguem ou vençam dentro do depósito. Maravilha. E aí uma outra dúvida, João, assim, claro, tu tem 6 meses de validade. Aí o cliente vai querer receber, não vai querer receber com 2 dias, né, para vencer. Então, 6 meses, quando a audiência ouve, tem que entender que isso eu não tenho tranquilo 6 meses. Daqui a pouco tu tem um mês só para dar 5 para o cara, né? Perfeito. Ele tem que ter uma margem grande de venda lá depois, então ele não te compra. Então é um negócio muito difícil. É um negócio, talvez o mais difícil do que isso seja tu administrar uma floricultura, né? Porque tu compra a flor, 2 dias depois morreu a flor. Então é uma velocidade também muito rápida. Mas é muito difícil para uma equipe de venda grande, uma área grande, 28 anos não é à toa, né? O cara tem uma expertise, e eu acho que o cara que resolve isso numa distribuidora, numa velocidade dessa, o cara consegue fazer qualquer coisa, né? Se tu dizer assim, não, agora é uma outra distribuidora, os produtos duram 2 anos de validade, o cara vai dizer assim, bah, tranquilo, né? Agora tá fácil, né, cara? Isso aí. Tá muito fácil, porque antes que era difícil, até o cuidar de transporte, né? Não é qualquer jeito, né? Não empilha as caixas e amassa os biscoitos, amassa tudo que tu vai, chega tudo as farinhas lá de novo, né? Então não dá para ser assim. Então acho que é uma escola, né? Olhar para um negócio tipo o teu e ver como é que isso dá certo. Como é que isso dá certo. Se tu tem um negócio que o teu prazo de validade é 1 ano, tu aprende com quem, né? Vamos fazer um benchmark com quem? Pega o cara do outro segmento, do alimento ali que está ao teu lado, vai lá no João e vê assim, João, cara, tu consegue fazer isso num prazo de 6 meses no máximo, 45 dias? Como é que tu faz isso? Como é que tu transporta sem avaria? Porque meus negócios aqui é quase inquebrável, mas os caras conseguem quebrar no transporte. Como é que tu consegue fazer isso? Eu acho que essas trocas, a gente valeria cursos inteiros, né? Se existisse essas trocas mais entre
entre as pessoas mesmo, né? Essas buscas de aprender. E eu provoco isso e tive a felicidade de proporcionar um benchmark, assim, uma reunião de um aluno mesmo, do Wood Experience, me ligou e falou assim, bah, o meu segmento é meio difícil de encontrar gente parecida, ele é assim, 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 e realmente era uma coisa bem única, mas eu tive a sorte de conhecer um outro cara de um outro segmento que tinha características muito próximas. E também está no Good Experience em outra turma. E aproximei eles. Aí os caras estão trocando figurinha e resolvendo coisas, acelerando vida. O cara tá acelerando 3 anos em um mês, assim, porque o que ele aprendeu com o outro que errou e que fez, a ideia que ele tinha, o outro já disse que não é bem assim, e estão trocando e acelera. Então, acho que isso é um recurso que não custa, né, para a gente fazer, é só olhar para o lado, se apresentar, ligar, mesmo que não conheça, né? Olha, eu sou o gestor daqui, eu sou o dono daqui, queria conversar contigo sobre troca de experiências aí para a gente melhorar os nossos negócios. Eu tiro tudo que tu quiser da minha empresa, eu preciso saber da tua, alguns aspectos assim. Então, acho que fica uma coisa legal. Maravilha, então. Então, João, dentro dessa proposta de gestão, acho que a gente cobriu aqui a nossa missão, né, dessa entrevista. Acho que foi bem rico. Tu trouxe bastante elementos aí para a nossa turma. Agradeço o teu tempo, agradeço a tua disposição aí, como sempre, né, desde lá dos primórdios, sempre bem disposto a fazer trocas, a compartilhar e a aprender, né? Não é à toa que tu conseguiu sair daquele situação desagradável que tu botou, né, e estar onde está hoje com a cabeça que tu tem, né? Eu avalio mais não importa muito o cargo da pessoa, mas a cabeça que o cara está no momento. Então eu posso dizer assim, tu mais do que triplicou o teu potencial mental, né? Só da manifestação que tu teve aqui nessa entrevista, eu te conhecendo lá no início e aqui, né? Então acho que tá de parabéns aí pela administração da carreira e do teu potencial também. Então, acho que tem uma vida longa e próspera aí. Valeu, meu cara. Cara, obrigado aí. Eu acho que sempre essas trocas fazem parte, né? E eu quero ainda trazer uma parte de experiência pessoal agora por causa do Boot Experience, né? Porque, cara, eu pensei, vou fazer o Boot Experience aí, porque eu acho que faz tempo que eu não participo de algum curso, Gustavo. Cara, a primeira aula, acho que o segundo tópico, assim, eu leio o segundo tópico. Cara, e por que eu digo isso, né? Eu vinha esse ano, assim, 2022, um pouco desconfortável profissionalmente, né? Pensando sobre isso que eu falei, cara, propósito, pô, tô fazendo diferença. Cara, primeira aula, assim, um segundo tópico trabalhado, eu leio. Cara, é isso aqui. É por esse negócio aqui. Velho, eu li aquilo, anotei aquilo, eu leio toda semana aquele negócio, cara, antes de sair. Então, assim, cara, mudou de novo, assim, o meu momento profissional. Então, cara, por isso que eu digo assim, quando vão fazer um curso, né, agora falando em boot de novo, cara, acho que tem que vir. Tem que vir, tem que se vestir, tem que pegar a ferramenta, tem que pegar a anotação e vamos embora. Porque senão, cara, transforma... Cara, extrair 5%, extrair 2%. Cara, talvez os 2% possam fazer a diferença no momento que tu estás e no momento, sei lá, médio e longo prazo. A tua mentalidade ali. Então, cara, é uma experiência aí do Boot Experience de agora aí. Maravilha. Obrigadão, então, João. Bom dia para ti aí. Parabéns, cara. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Até mais.